Austrália. Só de ouvir esse nome, a gente já imagina praias paradisíacas, cangurus saltando no deserto avermelhado, estilo de vida descontraído, sol o ano todo e um povo que parece não ter preocupações. Quem nunca sonhou em cruzar o mundo para conhecer esse lugar? Contudo, por trás das imagens de cartão postal, existe uma Austrália bem diferente da que aparece nos guias de viagem. Um país onde o custo de vida sufoca famílias inteiras, os povos aborígenes ainda enfrentam exclusão social, o consumo excessivo de álcool gera problemas sérios e imigrantes em busca de asilo acabam presos e enviados para ilhas distantes, em um sistema polêmico. Hoje, o belo mundo te leva para esse outro lado da Austrália, uma realidade onde muita gente luta para pagar o aluguel, comunidades indígenas são esquecidas e a crise dos sem-teto se espalha pelas grandes cidades. Você achou que conhecia a Austrália? Então se prepare, porque essa história vai além das praias e dos cangurus. Número 1. A Terra Prometida. Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide. Quando falamos da Austrália, é impossível não imaginar essas cidades moderníssimas, cheias de arranha-céus reluzentes, transporte eficiente e aquele estilo de vida invejável. As praias são de cinema, a gastronomia é um reflexo da imigração global e a cultura do café já virou quase uma religião nos bairros mais hipsters. Quem visita Sydney, por exemplo, fica de boca aberta com a Opera House à beira da baía, a imensa Harbour Bridge e as praias lotadas de surfistas. Já Melbourne conquista com suas ruas coloridas por grafites, cafés charmosos e uma paixão incontrolável por esportes, do futebol australiano à Fórmula 1. Adelaide e Perth misturam o charme urbano com a proximidade da natureza, enquanto Brisbane mantém um clima ensolarado o ano todo, atraindo quem busca uma vida mais tranquila, mas sem abrir mão da modernidade. E a natureza? Bom, essa parte dispensa apresentações. A Austrália tem a Grande Barreira de Corais, desertos avermelhados no Outback, florestas tropicais e animais que parecem saídos de um experimento genético, ornitorrincos, wombates, quokkas e toda a turma marsupial. Sem falar no sotaque peculiar dos australianos e no jeito descomplicado de viver e a sensação de que tudo está sob controle. Esse é o país que aparece nos guias de viagem e nas redes sociais. Uma terra de oportunidades, onde se mora perto do mar, se faz churrasco no fim de semana e se desfruta de segurança e serviços públicos de qualidade. Mas por trás dessa imagem de paraíso urbano, existe uma realidade bem menos glamurosa? Um país onde o custo de vida aperta, a desigualdade cresce e comunidades inteiras lutam para não serem esquecidas? Pois é exatamente essa Austrália que vamos explorar a partir de agora. Número 2. A história que ninguém conta. A história da Austrália começa muito antes dos arranha-céus de Sydney ou dos surfistas pegando onda em Bondi Beach. Há aproximadamente 60 mil anos, os primeiros povos aborígenes chegaram ao continente, migrando a partir da Ásia. Durante milênios, eles foram os únicos habitantes dessas terras, desenvolvendo culturas ricas, tradições espirituais e uma conexão profunda com a natureza. Mas então, vieram os europeus e tudo mudou. No século XVIII, em 1770, a primeira expedição britânica, liderada pelo capitão James Cook, chegou ao território australiano. Poucas décadas depois, a Inglaterra declarou posse oficial da terra e deu início a um dos capítulos mais brutais da história do país, a colonização. Só que a Austrália não foi colonizada da maneira tradicional. Diferente das Américas, onde os europeus buscavam ouro e terras férteis, os britânicos transformaram a ilha em uma colônia penal. Ou seja, durante anos, a Inglaterra usou o território australiano como um imenso presídio ao ar livre, enviando para lá milhares de condenados, muitos deles por crimes leves. E os povos aborígenes? Bom, esses foram praticamente apagados da história oficial. No período da colonização, estima-se que a população nativa chegava a quase 1 milhão de pessoas. Mas guerras, massacres, doenças e políticas de assimilação forçada reduziram drasticamente esse número. Hoje, os aborígenes representam menos de 1% da população australiana e ainda enfrentam sérias dificuldades para preservar sua cultura e garantir direitos básicos.
mas o país seguiu se transformando. No século XX, a Austrália passou por um processo de industrialização, ainda que em um ritmo mais lento do que outras potências, como os Estados Unidos. O grande salto econômico veio com a exploração de recursos naturais, minérios, carvão, gás, que impulsionou a riqueza nacional e fez cidades como Perth crescerem de forma impressionante. Outro fator que moldou a identidade do país foi a onda de imigração. Depois da Segunda Guerra Mundial, o governo abriu as portas para imigrantes europeus, e com o passar das décadas, pessoas do mundo inteiro buscaram oportunidades ali. Hoje, Sydney e Melbourne estão entre as cidades mais multiculturais do planeta, com bairros inteiros dedicados a diferentes etnias, restaurantes típicos e festivais que celebram essa diversidade. Parece a receita perfeita para um país próspero, não? Só que essa prosperidade tem um outro lado, e é aí que as coisas ficam sombrias. Número 3. Desigualdade. A Austrália pode ostentar um PIB altíssimo, mas isso não significa que a riqueza seja distribuída de forma uniforme. Em diversas regiões, especialmente nas periferias das grandes cidades e em certos locais remotos, a realidade é bem diferente daquela ostentada pelas áreas nobres. Muita gente se surpreende ao descobrir que cerca de 1 em cada 10 australianos vive na pobreza. E não estamos falando apenas de quem está desempregado. Há trabalhadores em tempo integral que, mesmo com um salário fixo, não conseguem acompanhar o alto custo de vida. Moradia, transporte, energia e educação viraram luxos fora do alcance de muitas famílias. Nos arredores dos grandes centros, bairros como Mount Druitt, Blacktown e Fairfield, em Sydney, e Broadmeadows, Dandenong e Sunshine, em Melbourne, enfrentam uma realidade bem diferente das áreas nobres e turísticas. O desemprego, a falta de infraestrutura e os altos índices de criminalidade fazem com que esses lugares pareçam mundos à parte, longe da imagem de país próspero e desenvolvido. E a situação nas cidades ainda é melhor do que em algumas regiões remotas. No Outback ou no norte da Austrália, o acesso a serviços básicos é um desafio diário. Atendimento médico? Raro. Educação de qualidade? Para poucos. A infraestrutura precária empurra milhares de pessoas para a margem da sociedade, em um país que, no papel, deveria oferecer oportunidades para todos. Número 4. Custo de vida. Entre o sonho da casa própria e o pesadelo dos aluguéis. Se tem um assunto que pesa no bolso dos australianos, é o custo de vida, principalmente quando o assunto é moradia. Comprar uma casa? Para muitos virou um sonho distante. O preço médio de um imóvel em Sydney já passou da casa do milhão. E não estamos falando de mansões de luxo à beira-mar, mas de casas comuns, muitas vezes antigas, que só foram inflacionadas ao longo dos anos. E quem não pode comprar, aluga. Mas isso também não é tão simples assim. Os valores são surreais. Um apartamento de um quarto no centro de Sydney ou Melbourne pode custar milhares de dólares por mês. Para se ter uma ideia, segundo o site Numbeo, o aluguel em Sydney já bate os 4.000 dólares por mês. Melbourne é um pouco mais barata, mas ainda assim ultrapassa os 2.500 dólares. Agora você pode pensar, mas os salários na Austrália são altos. Bom, nem todo mundo ganha bem. O salário mínimo no país é de aproximadamente 23 dólares por hora, o que dá aproximadamente 3.000 dólares australianos por mês. Parece razoável, não é mesmo? Mas quando se coloca aluguel, transporte, contas de eletricidade e água, alimentação e outros gastos básicos na ponta do lápis, fica claro que a conta simplesmente não fecha. E quando a conta não fecha, o que acontece? Simples. Um número cada vez maior de australianos não tem mais onde morar. Número 5. A crise do sem-teto. Talvez você se choque ao descobrir que em cidades como Sydney ou Melbourne tem um número crescente de moradores de rua, especialmente após a pandemia, que agravou a crise habitacional. Há acampamentos inteiros de pessoas que simplesmente não têm onde morar, sejam cidadãos australianos ou estrangeiros que foram deixados de lado pelo sistema. Sob viadutos, em parques públicos ou estacionamentos, surgem favelas improvisadas de barracas, feitas de lona ou material reciclado, onde famílias tentam se proteger do frio, da chuva ou do calor escaldante.
Se você acha que moradores de rua são apenas pessoas sem trabalho ou viciadas em drogas, esqueça esse estereótipo. O alto custo de vida australiano fez surgir um novo grupo de pessoas chamadas de working homeless, trabalhadores com empregos fixos, muitas vezes com 2 ou 3 trabalhos, que ainda assim não conseguem pagar moradia fixa. Muitos acabam vivendo em carros, trailers ou até mesmo em barracas, porque simplesmente não há opções acessíveis. O pior é que a assistência social não consegue atender todo mundo. Há abrigos lotados, organizações de caridade sobrecarregadas e, muitas vezes, a população sem teto tem de lutar também contra o preconceito e violência. É comum ouvir relatos de agressões e hostilidade. O tão sonhado estilo de vida australiano, com casa espaçosa perto da praia, churrasco e cervejinha no fim da tarde, está longe de ser acessível para todos. Número 6. Os problemas com o álcool. Por falar em cerveja, esse é outro assunto que não dá para ignorar quando falamos da parte sombria da Austrália: o alcoolismo. Desde os primeiros tempos de colonização, o álcool tem um papel curioso na Austrália. Durante o século XIX, havia lugares em que a bebida era usada quase como moeda de troca. E essa relação histórica parece ter enraizado um padrão de consumo que, até hoje, causa dores de cabeça. Não é à toa que a Austrália aparece constantemente nos rankings de países com maiores índices de consumo de álcool por pessoa. Em muitas cidades, a cultura da pint after work, ou a cerveja depois do trabalho, não tem nada de leve. Grupos inteiros se reúnem nos pubs e esticam até altas horas, virando noite e enchendo a cara de uma forma que extrapola o lazer. Isso se reflete em estatísticas de violência doméstica, brigas de rua e problemas de saúde. Em regiões do norte, como Darwin, é comum ver placas de proibido álcool nas ruas, pois a polícia tenta controlar conflitos causados por embriaguez. Para os aborígenes, o álcool foi e é uma arma devastadora. Muitas comunidades sofrem com taxas altíssimas de alcoolismo, fruto do abandono social e de traumas históricos. E no meio desse excesso, surgem tragédias cotidianas que não combinam em nada com a imagem de um país descontraído e sem preocupações. Número 7. Coober Pedy. Uma cidade inteira construída debaixo da terra. Coober Pedy fica no interior do sul da Austrália, no coração do famoso Outback. A região é marcada por uma vastidão de terras áridas, colinas secas e um céu aberto que parece não ter fim. Com cerca de 3.000 habitantes, o lugar impressiona não só pela paisagem desolada de pirâmides de areia, mas também pelos tubos brancos que se erguem do chão. Parece estranho, né? Mas esses tubos são, na verdade, poços de ventilação das casas subterrâneas, os famosos dugouts. Eles garantem a circulação do ar, aliviando o calor sufocante que pode transformar o deserto em um verdadeiro forno. Mas por que, afinal, tanta gente decidiu se enterrar sob o solo? A resposta remonta ao fim da Primeira Guerra Mundial, quando soldados experientes em mineração e acostumados a condições extremas voltaram para casa. Ao chegar a Coober Pedy, esses veteranos aplicaram suas habilidades para criar moradias subterrâneas que os protegessem das temperaturas extremas do deserto. E assim nasceu uma cidade embaixo da terra. Mas se você pensa que essas casas são apenas buracos simples no chão, precisa rever seus conceitos. De simples, elas não têm nada. Com casas construídas a pelo menos 4 metros de profundidade para evitar desabamentos, os moradores não só encontram alívio do calor escaldante do deserto, como também desfrutam de uma vida mais econômica e sustentável. Graças à energia solar e eólica, a cidade é capaz de gerar toda a eletricidade de que precisa. Enquanto isso, quem vive acima do solo paga caro pelo essencial ar-condicionado, um luxo desnecessário para quem vive nos dugouts. E os benefícios não param por aí. As casas subterrâneas são muito mais acessíveis financeiramente. Mas se você quiser saber mais sobre Coober Pedy, tem um vídeo completo aqui no canal, então vai lá assistir depois desse. Número 8. Racismo e o tratamento aos aborígenes. E aqui é preciso reforçar que estamos falando da cultura viva mais antiga do planeta, com mais de 60.000 anos de história. Povos que habitaram essa terra muito antes da chegada dos britânicos, desenvolvendo conhecimentos profundos sobre a natureza, rituais espirituais e formas de organização próprias. Mas, com a colonização,
esse legado não foi celebrado. Foi apagado à força. Desde então, os aborígenes foram marginalizados, perseguidos e submetidos a políticas brutais que, em muitos casos, buscavam simplesmente fazê-los desaparecer. Durante décadas, o governo promoveu a remoção forçada de crianças aborígenes de suas famílias, um período conhecido como gerações roubadas, na tentativa de assimilar esses povos à sociedade branca. Hoje, a situação ainda está longe de ser justa. Falta saneamento, a educação é precária, o acesso à saúde é limitado, e a taxa de encarceramento de jovens aborígenes é disparada maior do que a de jovens brancos, mostrando que o sistema não mudou tanto assim. De tempos em tempos, protestos e manifestações ganham força, com líderes aborígenes pedindo a chamada reconciliação, um processo para tentar reparar os erros do passado e garantir direitos iguais. Mas na prática, o abismo social continua enorme. E se você acha que essa exclusão ficou no passado, olha esse absurdo. Em 2023, a Austrália realizou um referendo para incluir os povos aborígenes na Constituição e criar um órgão consultivo indígena para assessorar o parlamento. O resultado? A maioria da população votou contra. Isso mesmo. Um país que se vende como multicultural e moderno negou o reconhecimento oficial de seus povos originários. Enquanto turistas pagam caro para visitar Uluru, Ayers Rock e ouvir histórias sobre a cultura aborígene, as próprias comunidades indígenas seguem esquecidas, sem moradia digna, sem emprego e sem reconhecimento real. Um contraste brutal para um país que adora se promover como acolhedor e inclusivo. Número 9. Imigração e a polêmica Ilha de Nauru. Mas você acha que esse preconceito é só contra os povos indígenas? Nem de longe. A Austrália adora se vender como um país multicultural, aberto ao mundo, um verdadeiro paraíso para imigrantes. E sim, muita gente chega lá todo ano para estudar, trabalhar ou tentar uma vida melhor. Mas se você não for europeu ou não estiver dentro das categorias aceitáveis, a história muda de figura. O governo australiano tem uma política que praticamente joga fora quem tenta entrar no país de barco. Ao invés de acolher essas pessoas, como fazem muitos países, a Austrália simplesmente manda os requerentes de asilo para centros de detenção remotos, onde eles ficam indefinidamente, sem saber o que vai acontecer com suas vidas. E um dos casos mais polêmicos dessa estratégia é a Ilha de Nauru, um pedacinho isolado no meio do Pacífico que virou prisão para imigrantes indesejados. E o que acontece por lá? Bom, a coisa é feia. Relatos de quem passou por Nauru falam de falta de assistência médica, péssimas condições de vida, abuso psicológico e, em alguns casos, até violência física. Para muitos, esse não é um centro de acolhimento, é um presídio a céu aberto. O governo defende essa política dizendo que é para proteger as fronteiras e impedir a chegada de barcos ilegais. Mas, na prática, isso significa que milhares de famílias, incluindo crianças, são jogadas nesse limbo jurídico, esquecidas à própria sorte. Enquanto isso, a ONU, o Tribunal Penal Internacional e grupos de direitos humanos, como a Anistia Internacional, já condenaram essa estratégia várias vezes. E se você quiser saber mais sobre a Ilha de Nauru, tem um vídeo completo aqui no canal explicando como o governo australiano paga milhões para manter essas pessoas presas em condições degradantes. No fim das contas, a Austrália pode até gostar de ostentar o título de nação acolhedora e justa, mas basta olhar para essas políticas para perceber que, para muita gente, o tratamento é bem diferente do que aparece nos cartões postais. E por hoje, ficamos por aqui. O que você achou dessa face menos conhecida de um dos destinos mais desejados do mundo? Já teve alguma experiência na terra dos cangurus? Ficou surpreso com as histórias que descobriu hoje? Manda o seu comentário, porque eu quero muito saber a sua opinião. Se curte ver o mundo sob um ângulo que ninguém mostra, fica ligado aqui no Belo Mundo. Ainda tem muita coisa que o tour convencional não te conta.